o Raoni estava comentando ali sobre eleição na França, traçando esse cenário aí da volta da direita, principalmente a ascensão de Marine Le Pen. Queria entender um pouco da sua visão sobre essa eleição, os impactos, efetivamente, da derrota praticamente acachapante aí de Emmanuel Macron. Posso só pôr mais uma Claro. pergunta nessa, já para aproveitar a resposta como um toda? Com ele que acabou convocando, né, novamente essas eleições. Foi um tiro no pé aí do Macron? Então vamos fazer que nem o Jack, dividir aos pedaços, né? Exatamente. Vamos lá. Primeiramente, Felipe, existe um movimento na Europa, não só na França, mas como em toda a Europa, na direção da direita. Tá? Uma coisa que eu gostaria de esclarecer aqui, eu já falei isso quando nós tivemos os resultados das eleições europeias, a mídia tradicional chama de extrema-direita algo que não é extrema-direita. Não tem nada de extremo na direita representada por Marine Le Pen, por Meloni e por grande parte dos grupos que são associados com a extrema-direita, tá certo? Pessoas que querem, cidadãos nativos, que querem preservar a sua cultura, a sua língua, a sua forma de viver, a sua religião, o seu país, são pessoas que zelam pelo aquilo que eles são, que não querem ser forçados a se transformar em outra coisa. E o centro da questão dessa guinada direita na Europa é a imigração, principalmente de muçulmanos. Ficou muito claro, né? E eu tenho muita experiência nisso, porque eu vivi décadas na Europa, e vou dizer para vocês, e vivi em vários países e trabalhei em todos os países da Europa. É incompatível o Islã com a democracia. É muito claro isso. Tá? Existem regiões de Paris, de Saint-Denis, por exemplo, Saint-Denis-Après, onde pessoas não muçulmanas não podem chegar em determinadas horas do dia. É vexatória a presença de pessoas não muçulmanas, o tipo de pressão que acontece. Eu mesmo fui, diversas vezes, tive que interromper atos de agressão e de assédio por parte de homens a mulheres francesas, não muçulmanas, obviamente, dentro do metrô. Quer dizer, é inaceitável o comportamento que está acontecendo. E outra coisa, essa massificação de demonstração contrária à cultura local que os muçulmanos fazem, que se guetalizaram. Parte da responsabilidade disso na Europa é do próprio governo europeu, que deixou isso, primeiro, uma imigração desordenada, sem que houvesse demandas por parte do governo de conhecimento e uso da língua, a necessidade dessa imigração ser laica do ponto de vista de convivência social. Você, para a porta da sua casa, para dentro, você faz o que você quiser, da porta para fora é diferente. Outro ponto muito importante com relação a isso é o tipo de imigrante que a Europa deixou. A Europa foi dominada pelos últimos 40 anos, né, pela esquerda, pela social-democracia, né, que realmente foi o marco da Europa durante o pós-guerra, principalmente após os anos 50, embarcou na social-democracia, países com direitos sem necessidade de contrapartidas, capacidade de se endividar de forma barata e concedemos direitos para todos. Quando a Europa se unificou em 92 e virou a União Europeia, com o aval, né, praticamente foi o aval da Alemanha, todo mundo pôde emprestar dinheiro muito abaixo do seu nível de risco país. Foi por isso que a Espanha explodiu e continua explodida. É por isso que os PIGs, os famosos PIGs, Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, implodiram durante a grande crise financeira de 2008. Isso é o gênese e continua sendo o problema. Tá certo? Só que eles conseguiram surfar isso de maneira mais fácil, porque nos últimos 14 anos nós tivemos taxas de juros na Europa negativa, tá certo? E isso criou um espaço dentro dessa visão messiânica da Europa, talvez um pouco desse sentimento de culpa por causa do colonialismo, deixou pessoas desqualificadas entrarem na Europa. Né? Não houve, como na Inglaterra, por exemplo, ou no Canadá ou na Austrália, né, a exigência de uma contrapartida
de conhecimento da língua, experiência, capacidade de ganhar dinheiro, tá certo? Pessoas que traziam competências e qualificações que o cidadão médio... Eu mesmo morei na Inglaterra há muitos anos, por ter qualificações necessárias no mercado britânico e pagar imposto alto. Então, eu morei lá exatamente nesse tipo de coisa. Quando eles estavam dentro da União Europeia, passaporte italiano, tudo bem. Mas antes disso, né, a gente tinha exigência de mostrar numa cadência de pontos que você, de fato, poderia estar lá dentro. Isso acontece no Canadá, isso acontece na Austrália, isso acontece na Nova Zelândia. Na Europa em geral, principalmente na França, na Alemanha, não foi o caso. Foram messiânicos com essa ideia de que nós vamos trazer esses povos com baixíssima qualificação e muitos deles com problemas de associação ao terror, precisa ser dito isso, associação ao terror, apologia à lei Sharia, que são leis islâmicas ao oposto de leis laicas, né, dos países europeus, e é por isso que tem problemas seríssimos. Por exemplo, a Inglaterra hoje, apesar dos pesares de ter sido muito mais crítica com quem deixava entrar, principalmente de países que não eram membros da União Europeia, tem recorde de mortes, né, por causa da honra, que os pais e os irmãos matam uma mulher ou que manteve relação sexual antes do casamento ou que se relaciona com um não muçulmano. Quer dizer, isso acontece muito. Casamentos de adolescentes ou casamento de crianças prometidos um para outro. Isso acontece diariamente, né? Uma série de problemas que a gente esconde debaixo do tapete pelos últimos 40 anos por causa dessa visão de que nós traríamos para a Europa pessoas e transformaríamos elas que saíam de países que eram indesejáveis para países desejáveis. Mas não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi a guetalização desse pessoal. Grande parte desse pessoal vive, né, da generosidade do sistema de acolhimento da social-democracia europeia, enquanto os custos de manutenção dessa social-democracia, desse estado do bem-estar, cresce a todo ano, impostos gigantes, etc., inviabilidade de investimentos, baixo crescimento econômico e muita gente na dependência do Estado. E eu gostaria de fazer uma alusão ao que está acontecendo no Brasil. Já 1/4 da população brasileira já vive de dependência do Estado. É mais ou menos isso. Isso é um problema que a gente vai ter que lidar. A Europa está chegando a um ponto onde os europeus mostraram nas urnas que eles não querem mais isso. Eles não queremos mais imigrantes, nós não queremos imigrantes que são desqualificados do ponto de vista de trabalho, que vão ter dependência. Nós não queremos refugiados. É exatamente isso que o francês está gritando. E o francês está gritando porque ele quer ter o direito de ser francês, de ser católico, de ser democrata, liberal, de falar a língua francesa, né? De poder manter a vida como eles imaginavam, como a cultura francesa. Por exemplo, na Itália, houve um processo de rejeição ao ensino de Dante Alighieri, que é o fundador da língua italiana moderna, porque isso é ofensivo para comunidades islâmicas que não gostariam de ter que estudar o céu, o purgatório e o inferno. Quer dizer, é um absurdo quando você olha um negócio desse, e por muito tempo essas vontades dessas minorias vocais foram extremamente levadas em consideração e em detrimento da população italiana, francesa, alemã, portuguesa. Em Portugal também nós temos um movimento nessa direção. Quer dizer, esse tipo de problema vai ser resolvido na urna. E eu imagino, né, que, a não ser que exista uma guinada forte de uma união entre o partido de Macron, centrista, com esse segundo grupo, que é o radical de esquerda, né? Porque o Macron já é de esquerda, o partido do Macron é a social-democracia, ela é de esquerda, que de fato, quando a gente olha esse grupo de extrema esquerda, são extremistas, são comunistas. Direita, existe uma série de coisas lá dentro, inclusive pessoas que têm essa inclinação nazista. Tem. Mas é uma minoria dentro desse grupo. A maior parte dessas pessoas, elas são nacionalistas, são cristãs e são contrárias à imigração. É isso que é a direita, isso não tem nada de extremo.
Então é muito importante que a gente note que esse processo vem se cristalizando nessa propulsão cada vez maior por parte de quem? É francês, é italiano, é alemão, é sueco. Segundo, que paga imposto. O cara que paga imposto na França, ele sabe onde dói. Né? Por que a gente tem um movimento de jovens que se alinharam e votaram na extrema esquerda? Porque eles não pagam imposto. Quando você não paga imposto, tudo é gratuito. Você consegue ter um lado humano gigantesco. No momento que você passa a pagar imposto, e você sabe quanto dói, né? Imposto de renda na França passa dos 50%, 46%, números assim elevadíssimos. Quer dizer, não é aceitável a situação atual. Então nós temos isso. Já para a sua pergunta, com relação ao... Você tinha me perguntado do tiro no pé. Macron foi arrogante, inexperiente, um pouco da própria juventude dele se mostra aí, achando que ele ia conseguir, né, cooptar a população numa ameaça com relação a, se vocês não me mantiverem no poder e não mantiverem o meu partido no poder, vocês terão a extrema-direita. Né? A população se manifestou uma segunda vez em menos de um mês, votou maciçamente para a extrema-direita e polarizou ainda mais com o segundo colocado na eleição, a extrema-esquerda. Então, Macron corre o sério risco de sair, de se vender e ser um pato manco, um presidente sem nenhuma atividade, tendo que formar um governo ou com a extrema-esquerda, que bota um primeiro-ministro que é díspare do lado social das políticas do Macron, ou alguém de extrema-direita que não é de extrema-direita, o caso do Bardella, que vai fazer com que o Macron seja apagado. Macron tem 2 anos ainda, mais de 2 anos, 2 anos e meio de governo. Os próximos 2 anos e meio serão de apagamento do legado de Macron. Mandiqui, quero agradecer, tempo curto agora, obrigada. Sempre um prazer até quinta-feira.